Olá, no programa de hoje vamos exibir o documentário Codinome Breno, um mosaico de memórias construído através da busca do Manuel. E quem fala mais sobre este filme é o realizador Manuel Batista. Olá, Manuel, seja muito bem-vindo ao Olhar Independente. Olá, boa tarde a todos. Manuel, vamos falar um pouco, né, desse projeto. A gente já falou um tempo atrás, em 2018, quando foi lançado, né? E agora a gente volta para falar um pouco mais sobre esse filme e exibi-lo na íntegra aqui no Olhar Independente, né? Conta pra gente um pouco como é que foi esse processo de construção do roteiro do Codinome Breno. Bom, o roteiro ele veio desde quando eu era aluno da UFRN, né? Eu fiz um projeto de finalização de curso em jornalismo e aí veio a ideia de fazer esse documentário que contasse um pouco da história do meu pai, que foi um militante na época da ditadura, também a história da minha mãe e a minha própria história, né? Que eles felizmente se foram num acidente, mas eu resgatei essa história através do documentário. E aí eu fiz primeiramente o roteiro na UFRN, depois a gente escreveu num edital municipal, conseguiu filmar em 2018 e nos anos seguintes ele foi exibido, primeiramente no Festival de Gostoso, e depois saiu participando de alguns festivais no Brasil, né? O Festival do Rio, o Festival Quinoforo em São Paulo, e ainda está circulando aí, e vai ser muito legal fazer essa exibição aqui na UFRN na íntegra agora. Sempre um desafio contar histórias, né, através do documentário, do audiovisual. E para você, enquanto realizador e participante dessa história, né, porque na verdade é a sua história, a história dos seus pais, como é que foi esse processo especificamente para você? Foi um processo assim primeiro de resgate, né, dessas memórias, mas além da questão documental e da questão do filme em si, né, tinha uma questão afetiva muito grande, porque muitas das questões assim que a gente trata no filme, ligadas à militância do meu pai e alguns episódios mais marcantes da ditadura, eu não tinha conhecimento e assim, a minha família comentava, mas tinha um comentário sempre que ficava alguma coisa nas entrelinhas, alguma coisa faltando. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tive esse ímpeto, esse desejo investigativo, também tinha algumas barreiras sentimentais também, né? Tanto da minha parte como da parte da minha família. Eu via que tinha um silêncio ali que foi sendo preenchido quando a gente foi fazendo as entrevistas, foi ganhando confiança, tanto dos amigos do meu pai, como também dos familiares, né? E aí também teve um resgate muito grande do material que minha avó tinha aqui em Natal, o lado da minha mãe, né? Que aparece no filme também. Então foi assim que a gente foi resgatando, trazendo essas peças, mas tinha sempre essa barreira também sentimental que tem o tempo dela, né? Que por mais que a gente queira adiantar o filme, algumas situações a gente só consegue quando está preparado. E aí foi fluindo bem, né? Até que a gente conseguiu também, inclusive numa coincidência interessante, entrevistar a presidente, na época ex-presidente Dilma, né? Que tinha acabado de ser afastada, que ela também foi amiga de militância do meu pai em Minas Gerais. Então, a gente foi costurando devagarinho e respeitando o tempo das coisas, e acho que foi assim que deu certo. Manuel, e agora basicamente 3 anos, um pouco mais de 3 anos, né, após a finalização do filme, como é que foi para você esse tempo, né, essa jornada de exibição que você já falou, de festivais e tudo, e até hoje, quando você revê recente o filme, qual é o sentimento que vem no Manuel realizador e no Manuel participante dessa história, também personagem dessa história? Sim. É um sentimento assim, ainda um pouco. A gente vê que muitas das coisas que a gente queria discutir, trazer, ainda estão em debate, né? Tem essa questão da memória mesmo, dos militares, da militância. A gente vê que aqui e acolá tem setores ainda muito conservadores que procuram segurar e às vezes engessar essa memória, né? Então a gente vê que esse debate ele permanece.
Então, assim, e o que é um dos debates principais do filme, né, que a gente dizia muito nos debates, nas exibições, que não esquecer é resistir. Então, essa busca dessa memória que ainda não foi tão bem passada a limpo, ela permanece, apesar do filme já ter mais de 2 anos, né, que para um curta-metragem já é um tempo um pouco mais comprido, né? Mas como a gente tem uma série de situações políticas e sociais para serem debatidas e passadas a limpo, eu acho que o filme ele continua tendo uma força, continua tendo um diálogo com os dias de hoje. Ok, Manel, a gente agora vai assistir, certo? Codinome Breno. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Olhar Independente. Ah, eu que agradeço. Estou louco para ver aí com o pessoal da universidade mais uma vez o filme. Sempre bom rever. Então vamos ver agora o documentário Codinome Breno. Breno Gustavo, o senhor é o menino mais bonito da Redinha. Pode dizer suas impressões acerca da Redinha? Fale alguma coisa? Diga alguma coisa, por favor. Nós vamos iniciar esse batismo. Nós gostaríamos que Jorge apresentasse o filho aí para vocês. Bem, eu preciso dizer alguma coisa do Breno, para ficar guardado. Breno Gustavo é exatamente o nome de um irmão fraternal meu, amigo fraternal meu. Um cara da minha idade, mais ou menos, que se meteu dentro do mundo com a sede de melhorar o mundo, sim. E que, mais ou menos há 3 anos atrás, ele caiu preso nesse país. Eu corri atrás da sombra dele porque confiava nele. Acho que tinha uma distante sensação que mistura ciúmes e proteção. Por isso eu sempre queria estar junto dele. Ele era o capitão do barco, eu o marinheiro. Ele o delegado, eu o policial subordinado. Quando eu o seguia, sentia que ele podia me levar mais longe do que as minhas pernas, curtas e gordas, podiam alcançar. Não me lembro muita coisa dele, mas lembro da minha mãe contar muitas vezes a origem do seu nome. Não sei se um dia vou entender profundamente que motivos levaram meu pai a dar ao filho o nome de Breno. Mas sei que precisei de quase 30 anos para ter coragem de voltar ao exato local em que eles morreram. Essa foto foi colhida no último dia em que eu estive com eles. Foi tirada na hora em que nós íamos embarcar. Foi o nosso adeus para eles, né? Nós estávamos voltando para Natal e eles iam para Minas, para Catalão. Aí eu fiz essa foto e ela aqui está amarrando o sapato de Manel. Por mais que eu tente,
Eu não consigo lembrar do momento exato em que aconteceu o acidente. Depois é que veio a dor maior, quando entendi que eles não iam voltar nunca mais. Aqui. Minha avó Zuleide teve grande influência na minha criação. Creio que aprendi com ela a apreciar o passado, percebendo como ela cuidava dos objetos e zelava pela memória de nossa família. Essa aqui é linda. Tá faltando um botão aqui. Com 2 botões. Sim. Lembra dele? Eu aqui mais novo, né? Isso é mais uma coisa aqui. Daqui da minha mãe. Esse livro aí foi também uma homenagem, né? É. Uma Valdeirês. Primeira mulher a dirigir o diretório estudante. É aqui. Professora socióloga. Professora socióloga. É isso. Tudo isso muito bom, muito bonito. Mas se vocês estivessem aqui, seria melhor. As lembranças que eles haviam me deixado estavam comigo, à minha disposição. Porém, faltava algo nesse quebra-cabeça de memórias, pois sempre soube muito pouco, quase nada, sobre o período em que meu pai militou contra a ditadura em Minas Gerais. Eu sinto a emoção, eu não gosto de falar, desde o início eu já falei para vocês que eu não gosto. Estou falando aqui para você. Tá? Se alguém vier me pedir aqui, eu não falo de jeito nenhum sobre isso. Estou falando por sua causa. Ele um dia chegou em casa, né? Falou lá para minha mãe, vou Belo Horizonte. Aí ele passou no vestibular, ele entrou na Universidade de Jornalismo, né? Teve uma eleição para o DCE, né? E ele ganhou. Um cara de casa, do interior, que tinha chegado há pouco tempo, né? Pelo carisma dele, pela liderança, né? Era de Diretório Central do Estudante de Minas Gerais. Nesse meio tempo, né? Ele foi crescendo como pessoa, como líder, né? Eu entrei na universidade, na faculdade de filosofia, a grande liderança na faculdade e projetada já no movimento estudantil da universidade, o Jorge Batista. Logo nos conhecemos, logo nos aproximamos, logo nos identificamos. Eu conheci ele ainda não era presidente do DCE. Eu conheci antes dele ser presidente do DCE. Mas nós participávamos da mesma organização. Com o Jorge Batista, nós participávamos de todas tudo que acontecia aqui. Eu tinha uma vaga simpatia pela Polop. Ele já tinha ligações, assim, um pouco, digamos, literárias, de afinidades eletivas com a Polop. A Polop vivia uma fase de transição de racha, a organização político-operária, da qual vai surgir daí a pouco a organização Comandos de Libertação Nacional, Colina, a qual eu e Jorge Batista nos vinculamos desde a origem. Aqui na escadaria da Igreja São José, quantas vezes nós paramos ali, enfrentando a polícia com cavalo, com a gente com estilingue, com bolinha de gude, tudo isso aí nós fizemos.
Isso era o movimento estudantil. Reuniões e mais reuniões, o dia inteiro, assembleias, greves. Era algo assim muito intenso. Nesse momento, o Edson Luiz já tinha sido assassinado. E o movimento estudantil explodiu com manifestações de rua. Uma das primeiras foi aqui em Belo Horizonte. Até que nós podemos fazer um corte nessa história que se deu no Congresso de Biúna. Pretendíamos fazer um congresso clandestino durante um período ditatorial, clandestino, com 800 pessoas numa área rural. Mas é claro que a polícia, a repressão já sabia, monitorava tudo, fez o cerco, deu bote e prendeu. Seu pai é preso no Congresso da UNE em outubro. Dia 13 de dezembro de 1968, há o AI-5 e há o fechamento, golpe no golpe. No Brasil, eles têm muito essa mania de fazer um processo, não é um golpe, é um processo golpista. Você tem o golpe de 64, você tem o AI1, o AI2, até o AI5. A partir daí, a barra pesa. Meu pai e muitos outros ousaram se levantar contra o regime do país. Por isso, passaram por sofrimentos que eu mal consigo imaginar. Ao perseguir o nome do meu irmão, consegui conhecer um pouco melhor a história do meu pai. E nesse movimento, descobri a figura de Carlos Alberto, que usava o codinome Breno. Nós íamos para a casa do Carlos Alberto e lá, então, nós tínhamos as nossas espécies de aulas de política. Ele era muito mais um dirigente, ele não era uma liderança estudantil, não fazia muito discurso, Breno. Era outro tipo de liderança, você entende? Ele era a liderança nossa. E na liderança do racha na Polop, aparecia o nome do Beto ou Breno. Então eu já admirava Beto ou Breno sem saber quem era fisicamente Beto ou Breno. Tenho quase absoluta certeza que Breno foi o último codinome usado por ele.
depois que, de qualquer maneira, nós saímos da prisão e retomamos a vida, vamos dizer assim, eu voltei a estudar normal. O Jorge Batista, com ele, aconteceu a mesma coisa. Foi para Natal, lá conheceu a Ana Valderez e lá decidiram se casar. Casamento numa igrejinha dos pescadores, na chamada Praia da Ridinha. E ela é uma pessoa uma personagem, eu acho, uma personalidade tão forte, tão rica, tão interessante, que nós passamos progressivamente a ter a mesma amizade que a gente tinha pelo Jorge e tinha por ela também. Eu tenho uma carta do seu pai em que ele fala do Breno. Ele me escreveu contando que o Breno, nasceu o Breno, e que ia chamar Breno e disse assim: Oxalá ele honre o nome do outro. Algo assim. Lembrando Gustavo, nós queremos porque é bonito para nós. Vamos dizer porque ele é belo para nós, no tanto de significado que ele tem. Então a gente entendeu que cabia mesmo fazer renascer os companheiros dentro desse filho da gente. E que não era preciso de ser o nome da vida da gente, isso aí não, porque outros virão para continuar uma vontade daquela do Breno, do Gustavo. Mas a gente escolheu esse caminho e selou esse caminho para esse filho nosso. É claro que ele pode ter outras vontades. Ele pode ser protestante, budista, católico, ou comunista, ou fascista. Mas a vontade que a gente tem é que ele seja um amigo dos homens, um amigo da libertação do povo dessa terra. Nossa Senhora do Monte, São Pedro, menino Deus.
Olhar Independente de hoje fica por aqui, mas eu te encontro na próxima semana com muito mais produção audiovisual. Tchau, tchau!